E continuando esta série especial sobre o Dia Nacional do Orgulho Autista, nós vamos conversar agora com ela, que é bióloga, tem especialização em neuroaprendizagem, Noelle Ravache. Noelle, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe, tudo bem? Prazer, né, estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, né, de participar. E é isso mesmo, eu sou a Noelle, eu tenho 30 anos, moro sozinha, só para dar uma visão para o pessoal, em geral, né, que está nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos claro, liso, na altura do ombro, olhos castanho escuro. Eu sou bacharel em biologia, né, com especialização em neurociência cognitiva pela Uninove. Atualmente eu trabalho no Mercado Livre como Customer Experience, né, numa vaga de inclusão, PCD. Foi no final de 2020 que eu recebi, né, que eu fui atrás e recebi o meu diagnóstico. A princípio, recebi o diagnóstico de síndrome de Asperger, né, que estava no antigo CID-10, mas agora com o CID-11 estamos todos englobados, né, no transtorno do espectro do autismo. Por você ter recebido o diagnóstico já na fase adulta, quando você era criança, você percebia algo diferente em você, mesmo na fase escolar? Sim e não, na verdade. Eu sempre soube, né? Eu sempre entendi, sempre me senti diferente, sempre me percebi muito diferente das outras pessoas, das outras crianças. Não conseguia me enturmar muito bem, apesar de não ter ideia de que isso era algo diferente, né, dos outros, apesar disso. Mas sim, eu sempre me entendi, me vi como diferente, e isso era bem angustiante, para falar a verdade, porque eu não entendi o porquê, não entendi o motivo, né? Basicamente, isso me resumia a muitos rótulos por não ter o diagnóstico, né? Então, eu era uma criança muito chorona, ainda sou chorona hoje ainda, mas eu era uma criança extremamente chorona, sempre muito amorosa também, a ingenuidade sempre esteve presente também, desde a infância até o momento. Sempre foi bem difícil, né, de fazer amizades para mim. Houveram mudanças, enfim, sempre esteve presente, né, essa percepção, mas só em 2020, mesmo no final de 2020, que eu consegui finalmente entender o que tinha, né, ali. Pra falar a verdade, Felipe, foi em 2016 que eu tive certeza que havia algo, sabe? Certeza mesmo, foi em 2016. Desde então eu buscava ler, aprender mais coisas, né, aprender sobre o comportamento e tudo mais, e até que eu cheguei, né, nesse diagnóstico em 2020. Mas foi bem libertador, viu? Foi algo muito bom pra mim receber o diagnóstico em vários sentidos na minha vida, como se eu tivesse nascido de novo mesmo, tentando uma outra oportunidade de viver, de verdade. A biologia, como que a biologia, você decidiu ser bióloga, e se nessa fase você você já tinha o diagnóstico de autista ou não? Não, a primeira pergunta é, eu sinto que eu nasci para biologia, porque nós temos inteligências, né, Felipe? Quando a gente fala de uma pessoa, eu não gosto nem de falar do QI, né? Não concordo muito com os QIs, né? Porque o QI, ele avalia uma porção muito pequena de cada ser humano. E nós temos muitas inteligências, né? Segundo Howard Gardner, ele tem um estudo que ele explica, né, sobre isso. Então, nós temos a inteligência sinestésica, que é o movimento do corpo, a inteligência interpessoal, intrapessoal, que é você saber se relacionar com os outros, ou se entender, né, e conseguir compreender seus próprios sentimentos. Tem aquela inteligência da matemática, tem para português, tem para biologia, né, no caso, que é as ciências naturais, que é a pessoa que tem mais facilidade para entender a vida, por exemplo. Tem aquela pessoa que ela tem mais facilidade com a música, a sinestésica lá, geralmente os esportistas, né, tem uma boa inteligência para isso. Então, assim, são várias inteligências e cada pessoa, ela geralmente tende a ter um pouco mais de alguma, sabe? E no caso, para mim, o que funciona mesmo é a biologia. Sempre me senti muito atraída, e a curiosidade pela vida desde a infância, de saber os porquês e tudo mais. E isso me levou diretamente para biologia. Foi por isso. Eu iniciei meu curso em 2011. Eu tive um acidente, rompi o ligamento, tranquei, voltei só em 2003, já no segundo semestre, e concluí em 2016, né? Então eu fiz todo o meu ensino médio,
todo o meu estudo, na verdade, eu não sabia que eu era autista. E foi. Hoje eu vejo isso, eu entendo isso, na verdade, como às vezes como um milagre, pra falar a verdade, porque eu olho pra trás, assim, não entendo como que eu cheguei aqui, sendo sincera, né? Com tantas limitações e dificuldades que eu passei, realmente foi bem difícil e às vezes eu me pergunto hoje como eu consegui, mas eu não tinha mesmo diagnóstico. Durante o 2020, eu fiz a minha especialização, foi só um estudo bem rápido mesmo, de um ano, mas foi no meio desse estudo aí que eu comecei a desconfiar, né, também, sobre eu ser autista e podemos dizer que eu cobrei algum tipo de inclusão lá na especialização, na verdade. Mas o resto foi na luta mesmo. E na faculdade, como é que era a sua interação? Você falou que no início, na infância, você tinha muita dificuldade, né, de se enturmar. E na faculdade, como é que foi isso? Os trabalhos acadêmicos? Eu me lembro até hoje que no início, né, da graduação, quando eu entrei, foi bem difícil. Eu acho que eu levei umas 2 semanas para conseguir interagir com alguém, mas eu falo bastante, né? Eu sou muito extrovertida, apesar do autismo, né, ter algumas particularidades, dessa dificuldade, né, no começo da comunicação, de fazer amizades. Eu me considero bem extrovertida e comunicativa. E eu participava muito das aulas também, sempre fui muito participativa. Então, basicamente as pessoas que vinham falar comigo, né, e aí com essa oportunidade, eu pegava a oportunidade, né, já que a pessoa vinha falar comigo, eu ia fazendo novas amizades, né, conhecendo, e até hoje eu tenho vários colegas, né, até amigos mesmo, dessa época da minha vida, e, bom, foram eles que me receberam, basicamente. A minha dificuldade sempre foi mais manter mesmo, sabe, as amizades, antigamente, né, principalmente. E hoje em dia, quais são os seus hiperfocos? Meus hiperfocos, eu tenho alguns. De animal, eu sempre gostei muito de bode, pra falar a verdade. Eu acho eles maravilhosos, lindos, eu gosto muito. Um dos meus hiperfocos é a ciência também, que eu respiro ciência. Tudo que eu penso, faço, falo, eu busco estar conforme, né, os princípios da ciência, porque acredito que é isso que move a nossa vida para o caminho correto, principalmente a neurociência, né. Eu já tive um hiperfoco também em insetos. Eu tinha fobia de insetos, para falar a verdade. E eu queria bastante superar isso. E também um professor que eu buscava como orientador na época da faculdade, ele só tinha esse tema, ele trabalhava com isso, professor Dr. Armando Luiz Serra. Então, foi bem legal esse hiperfoco. Passou, basicamente, mas eu ainda tenho um lugar especial aqui. E também eu tenho um hiperfoco em cannabis, em estudos de cannabis, cannabis medicinal. Atualmente eu estou com um hiperfoco que está sendo extremamente útil para minha vida, que é a capoeira. Eu amo muito mesmo capoeira. E, bom, basicamente são esses, ultimamente, os meus hiperfocos. Eu gosto de estudar bastante sobre comportamento também, né? Comportamento animal, que é a etologia, e sobre essas substâncias, né? Essas medicinas que são mais alternativas. Eu gosto bastante de falar dos assuntos também. Tem um aí que também me chamou bastante atenção, a capoeira, né? Uhum. Tive a oportunidade de fazer meu TCC na faculdade sobre capoeira inclusiva, né? E realmente é muito legal. Paranauê, Paranauê, Paraná. Salve capoeira. Salve capoeira. Mestre Pinati e sua turma. O mestre é o mestre Pelé. Eu faço parte do grupo Berimbras, aqui do ABC de São Paulo. ABC, que legal, pelo menos estamos perto. Que legal. Eu fiz parte do grupo do mestre Eduardo Okuhara. E, assim, você falou do bode. Olha, me chamou a atenção esse negócio do bode. Mas você estudava o bode, os bodes? Como é que é? Não, é meu sonho. Sempre foi meu sonho ter um bode mesmo. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu tive um passeio na escola que foi para uma fazendinha, né? E na fazendinha, eu com 6 anos de idade, tinha lá, né, a turminha dos cabretinhos. E foi amor à primeira vista. Eu deparei com um bode, alimentar ele. São tão
fofinhos, macios e parece que estão sempre felizes, né? Foi a impressão que eu tive, né, de criança. E isso ficou muito marcado em mim, muito forte. Então eu sempre colecionei, por exemplo, bichinhos de pelúcia durante um tempo, né? Eu era mais ativa nisso. Mas eu sempre colecionei bichinhos de pelúcia, bonequinhos de bode, até uma tatuagem de bode eu tenho. Então é mais nessa parte mesmo. Um dia eu vou ter Meu meu Deus. bode ainda. É, bode de estimação. E os insetos também, graças a esse professor, você passou a gostar de insetos. Sim, eu tinha muita fobia. Não que eu não gostava deles, né? Mas eu tinha muita fobia e eu acredito que seja por conta de sensibilidade sensorial mesmo. Também por conta de algo da infância, né? Que eu lembro ainda de estar na casa da minha avó. Tem um besouro, chamo que ele é um escarabeide, aquele que chamam de rola-bosta, né? Popularmente. Então, ele faz um barulho muito forte, né? Quando ele voa. E ele é bem cascudo, né? Então quando ele batia assim, aquele som, me assustava muito mesmo. E eu fiquei com esse medo, né? Tudo que voava, assim, os insetos voadores, eu tinha bastante fobia, travava, chorava, nossa, não conseguia sair do lugar. E aos poucos, né, por conta disso, eu falei assim, não, eu vou me esforçar. Porque depois de aprender também, né, sobre a biologia, eu vi que os insetos não poderiam me morder ou fazer algum mal pra mim. Isso era impossível, basicamente. Por conta de eu aprender, principalmente o aparelho bucal deles. Então isso foi deixando meu medo de lado. Eu fui trabalhando nisso, né? E aí eu fiz minha iniciação científica e o meu TCC sobre insetos mesmo, né? Aqui num parque perto de casa, que é um parque natural, Alfredo Klinkert Jr., que é o conhecido Parque Guapituba. Então, foi assim, eu colei nesse professor que era ótimo, nossa comunicação, e aproveitei, né, essa oportunidade. É a segunda pessoa que falou pra gente que gosta de insetos, né? Uma foi a Paloma, que concedeu uma entrevista, e agora o seu caso. Bastante, são fofos. E a questão da cannabis, né? Também sempre é muito discutida essa questão da cannabis medicinal. Bem polêmico. Bom, a cannabis medicinal, ela basicamente, na verdade, assim, já me ajudou muito, né? Me ajuda muito, na verdade, na comunicação. Ainda é algo muito mal visto, né, no Brasil, por conta da cultura mesmo, a cultura que foi a cultura proibicionista, a cultura de guerras às drogas. Então, isso faz com que o remédio, né, e a vida até de muitas pessoas, principalmente pessoas com deficiência, né, elas sejam menos melhor do que poderiam ser, ou acabam não sendo mesmo, né? Infelizmente, porque tem muita gente que depende exclusivamente disso, e nenhuma outra coisa funciona. No meu caso, foi na universidade, né? Eu já tinha contato há muito tempo atrás, eu estudava já, inclusive, e nunca tinha tido nenhuma curiosidade a respeito, né? E certo dia, depois lá na faculdade, sabe como é essas coisas de universitário, né, nessa vida. Então, eu acabei experimentando, inclusive quem me mostrou foi uma pessoa, não foi qualquer pessoa, né, eu sou muito curiosa, eu sou muito cuidadosa também, né, a respeito de várias coisas, principalmente com substâncias, né, e quem me apresentou foi uma bióloga também, que hoje ela é inclusive doutora, uma pessoa incrível, ela sempre teve notas incríveis e eu pensei comigo, bom, se essa pessoa que tem notas incríveis, né, se for pra fazer mal, algum tipo de mal, né, porque era assim que a cabeça preconceituosa, não preconceituosa, mas é uma cabeça que foi moldada, né, por essa cultura atual, pensava. Então, eu tive comigo, bem, se as minhas notas ficarem iguais a dela, eu vou ficar feliz. E foi basicamente assim que eu conheci. Só que, nesse momento, eu percebi que eu consegui dormir. Eu sempre tive dificuldade, né, de dormir desde criança, distúrbios do sono, e é bem, bem complicado isso. E foi o método que eu descobri que eu conseguiria descansar e dormir. E com isso veio uma percepção que eu consegui fazer mais amizades, né, desse tema. Já que eu já falava sobre isso antes mesmo de tentar, né, algo pra mim, e vi que quando me senti segura, eu resolvi tentar. E foi perfeito, né? Pelo menos pra mim resolveu muito e me ajuda bastante. Eu já, inclusive, fiz um curso pela UFABC sobre cannabis medicinal, então é um dos temas que eu estou sempre me atualizando. Aqui no Brasil estamos bem atrasados, mas em outros países eles já estão bem avançados, né? Com pesquisas e o uso também da cannabis medicinal. E
E um dia eu gostaria bastante de trabalhar com isso, né? Também para ajudar outras pessoas. Então, especificamente assim, Felipe, a cannabis ela me ajuda a viver, vai resumindo. Porque são muitos aspectos mesmo que me ajudam, assim, no dia a dia. Mas assim, é caro os medicamentos à base da cannabis? Porque pelo que me informaram, os valores às vezes se tornam um pouco inviável para algumas pessoas. Hoje já é válido, né, por luta de muitas mães com crianças com deficiência, né, e pessoas, né, que estão na linha de frente, né, dessa luta para regularização, para descriminalização, e enfim, hoje a Anvisa ela já permite que as pessoas utilizem, né, esse remédio, já é liberado, médicos podem prescrever, por exemplo, o canabidiol, só que temos que pensar no seguinte, o que é permitido hoje em dia é o que está lá na farmácia, né, que vem importado, porque em outros países eles podem cultivar, eles podem fazer o óleo e tudo mais. Aqui é um pouco mais complicado pelos termos burocráticos, né, de lei, liberação da Anvisa, que demora às vezes, tem que entrar com um processo, né, muitas vezes, tem que provar que realmente precisa daquilo, então é bem burocrático, e o remédio que acaba chegando na farmácia, ele é realmente muito caro. Existem ONGs, caro assim, né, para as pessoas mais comuns, não para as pessoas ricas, que para pessoas que são ricas o remédio é livre, né, tá liberado faz tempo, mas para a maioria não. Então chega esse remédio que ele é só de CBD, por exemplo. O CBD é uma das substâncias, uma das centenas das substâncias que tem na cannabis, né? O CBD ele não é psicoativo, ele tem mais um efeito relaxante também no nosso sistema, enquanto o THC, que é uma outra substância, ele tem um efeito mais ativo. Só que, além dessas duas, como eu comentei, tem centenas, né? Então, todas essas substâncias juntas, elas são equilibradas, porque foi assim que a natureza fez, né? Assim que a planta, ela veio evoluindo com a nossa... que fomos nós humanos, né, que criamos a cannabis, basicamente. A cannabis, falamos aqui. E, então, ela é moldada para ser uma planta equilibrada e boa. Então, assim, o CBD e o THC, basicamente, eles se equilibram. Então, quando tem muito CBD, pode ser que, por exemplo, uma pessoa que seja mais depressiva não seja tão interessante assim, porque senão vai acabar piorando o estado, pode ser, né? E o contrário, se for uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, e precisa ficar mais calma, ou precisa de uma ajuda para dormir, por exemplo, o THC, ele não ajuda tanto, né? Mas tem pessoas que precisam desse ânimo a mais. Então, quando a gente fala do óleo, o melhor óleo que seria para utilizar nas pessoas, mas isso é bem complexo mesmo, estou resumindo muitíssimo aqui esse assunto, porque depende de cada organismo, depende de cada planta, depende de cada óleo, né, tipo. Então, assim, esse que é completo, que é feito com a planta completa, sem separar alguma substância ou outra, ele já tem estudos, né, que comprovam que ele já funciona melhor para a maioria das pessoas. Então, esse quase não é vendido na farmácia também, né? Então, muitas pessoas, muitas ONGs, né, ensinam como plantar, como cultivar. Algumas ONGs também fazem o óleo, já tem a permissão, né, de fazer o óleo para vender, e eles tendem a vender mais barato, essas ONGs, ou até disponibilizar gratuitamente, né, para as pessoas que mais precisam. Mas já tem algumas ONGs aqui pelo Brasil que fazem isso, até que dá para buscar dessa maneira. Mas, assim, precisa de geralmente essas ONGs, essas associações, elas já têm preparado também, quando é bem séria, né, já tem preparada uma banca de médicos, né, toda uma equipe disciplinar para a pessoa consultar e poder chegar na melhor receita, né, digamos assim. Noelle, hoje em dia, com todo o conhecimento que você tem, você dá aula, você faz algum trabalho em algum local botânico, de biologia, alguma coisa assim? Não faço. Basicamente, eu instruo algumas pessoas, no particular mesmo, alguns amigos, né, que também fazem parte dessa luta, né, do antiproibicionismo. Como eu informei, tem um grupo, né, que nós temos um grupo de estudo, né, lá que chama GPI, que é um grupo basicamente de professores mesmo, de alunos, de estudantes, inclusive do curso de neurociência lá da UFABC,
ABC, nós temos esse grupo para discutir justamente e buscar, a princípio aqui no Brasil, que é permitido mais a pesquisa mesmo, né? É o que a gente tenta fazer essas pesquisas, mas fica nisso mesmo. É mais no particular que eventualmente eu ajudo, dou dicas, né, para cultivo. Mas eu não cheguei a fazer nenhum tutorial, nenhum vídeo assim para ensinar não as pessoas. E o que te levou, né, com todo esse aprendizado que você teve de biologia, neuroaprendizagem, depois para o Mercado Livre, que é uma área completamente diferente do que você estudou? Aí, Felipe, tem a questão da falta de espaço que a pessoa com deficiência tem, né, no mercado de trabalho, que é bem complicado. Eu nunca, como comentei, eu não sabia sobre o meu autismo, então eu sempre tive muita dificuldade de conseguir um emprego legal, de me manter nos empregos, inclusive, porque eu sempre tive muita crise, saía passando mal de ambulância, as pessoas não compreendiam muito bem, né, essa situação, nem eu, né, não tinha nem como eu explicar, não tinha como eu ser assertiva nessas situações. Enfim, depois do diagnóstico, eu falei, não, agora eu vou tentar pelo menos uma vaga, né, de inclusão, uma vaga PCD, e é um detalhe, né, eu também hiperfoquei no Mercado Livre durante, acredito que ainda esteja. Então eu pesquisei bastante, que eu queria uma oportunidade. Eu sempre trabalhei olha só, eu sempre trabalhei em coisas que não são aconselháveis para pessoas autistas, não são recomendáveis por diversas coisas, né? Porque a dificuldade seria muito maior. Então, sempre com atendimento ao cliente, né? Uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, trabalhando com atendimento ao cliente a vida toda, eu fui aprendendo muitas coisas, eu fui aprendendo a me comunicar com as pessoas. Foi ruim e bom, sabe? Porque se não fosse isso, talvez eu não teria desenvolvido tanto, assim, a minha comunicação, né? Com o restante das pessoas, com pessoas diversas, diferentes, né, conseguir me enturmar. Então, eu sempre estive nesse meio, sabe, do atendimento. Então, eu vi uma menina no LinkedIn, eu acessei o LinkedIn e comecei a buscar, né, esse emprego. Na pandemia, eu estava só costurando, que eu comecei a fazer artesanato em feltro, né, para conseguir algum dinheiro. Então, lá eu vi essa menina e eu vi que ela era CX também de uma empresa, que é o Customer Experience, né, que é o atendimento, mas é um atendimento bem diferenciado. E ela era autista, né? Ela é autista, aliás. Então eu falei, bom, eu vi essa representatividade e eu vi uma chance ali, me deu uma esperança. E, bom, então eu vou tentar. E daí eu pesquisei, fui buscando e basicamente eu insisti até conseguir entrar no Mercado Livre. Só que eu consegui entrar no Mercado Livre através de ajuda de uma associação, né, também, que estava atrelado para poder me ajudar. Então eu participei de um processo seletivo só com pessoas com deficiência. Primeiro nós tivemos um mês de treinamentos, o treinamento já estava valendo ali, né, para conseguir a vaga no final, enfim, fiz todo esse processo, passei e cheguei no Mercado Livre e vai fazer 1 ano que eu trabalho lá, é o meu primeiro trabalho inclusivo, né, o primeiro trabalho que eu realmente tenho inclusão, que eu realmente posso ser eu mesma, eu posso explorar muito mais as minhas coisas e acabo que lá dentro do Mercado Livre, quase que diariamente eu trago questões, né, de inclusão para lá também. Então, eu acabo fazendo uma boa parte lá, né? Inclusive hoje, por exemplo, dar um exemplo para poder explicar. Hoje eu trabalho lá só respondendo e-mails e no chat, né? Não falo no telefone com as pessoas, porque é uma dificuldade que eu tenho às vezes. Apesar de ter feito isso durante muito tempo, basicamente era por conta disso que eu tinha as crises. Então, chegou uma cliente hoje e ela precisava de ajuda. Ela estava falando no chat mesmo, né? E ela chegou e falou, meu nome é tal e eu sou surda. Ela começou a explicar a situação dela. Eu falei, não se preocupa que... A princípio eu pensei assim, não se preocupa, né? Que nós não mandamos áudio. E logo após eu percebi que ela tinha uma dificuldade na escrita mesmo. E aí daí eu lembrei, falei, bem, pessoas que são surdas ou pessoas que são mudas até, geralmente o primeiro idioma é Libras, né? Então pensando nisso, eu falei, bem, acabei montando um pequeno texto assim para poder mandar pro pessoal da equipe. Eu falei assim, gente, para inclusão, recebi essa cliente aqui, aí eu expliquei para eles, olha, precisamos ter um pouquinho mais de paciência, fazer um esforço a mais para compreender o que ela tá escrevendo ali, né, dizendo, para poder incluí-la. E trouxe, né, esta realidade que eles não conheciam, por exemplo. O idioma principal dessas pessoas geralmente é Libras, então o português ele fica como secundário mesmo, né? Fora os outros vários fatores que
dificultam o aprendizado, né? Porque as escolas não são inclusivas como deveriam hoje em dia. Então eu acabo trazendo isso basicamente diariamente, as pessoas acabam aprendendo, né? Que eu uso o que eu sei para poder ensinar as outras pessoas que são neurotípicas, pessoas que também não têm nenhum tipo de deficiência, né? E acaba que eu vou colocando uma dose de inclusão diária lá no pessoal do Mercado Livre. E eu sou muito compensada, né, por conta disso, porque eles gostam bastante, realmente é um pessoal bem inclusivo, né, que leva muito a sério essas questões. Então é muito gratificante, sabe, fazer esse trabalho. Mesmo que não seja na minha área, é a primeira vez que eu me sinto realmente acolhida e realmente importante em algum lugar, sabe? Eu consigo não só atender ali os clientes, né, fazer basicamente a minha obrigação, mas eu tenho uma liberdade, né, para fazer outras coisas. E eu já levei diversas mudanças inclusivas para lá. Então eu aproveito, onde eu estiver, eu vou aproveitar, né, para falar de inclusão. E também faço parte, eu sei que tá ficando um pouco longa a minha resposta, mas eu também faço parte do grupo Inclusão Humanizada. Inclusive conheço a Paloma do Mercado Livre e ela que me chamou para esse Inclusão Humanizada. Então nós temos umas reuniões, né, semanais para conversar sobre inclusão. Hoje o grupo tá um pouquinho parado, mas estamos tentando resgatar mais essa interação, né, com todos. E por enquanto é isto, né? Nos espaços onde eu tenho uma oportunidade, eu vou e falo de inclusão. Aproveito muito, né? Durante a pandemia, né, principalmente nos anos anteriores, você falou que está há um ano lá, muita gente trabalhou em home office. Uhum. Você teve essa oportunidade também? Sim. Desde o princípio, Felipe, eu trabalho em home office. Isso foi um dos fatores essenciais de acessibilidade no meu caso, porque o trabalho presencial ele é bem longe de onde eu moro, demora aproximadamente 1h40 para chegar e para voltar, e realmente transporte público para mim é algo bem complicado, é bem difícil, é bem cansativo na verdade pegar um trem, um metrô, muita gente, muito claro, sabe, são muitos estímulos. Geralmente, mesmo conhecendo muitas estações aqui de São Paulo, eu acabo me perdendo muitas vezes. De verdade, sempre tenho que pedir uma ajuda para alguém para chegar no lugar ou para chegar na estação ou na plataforma que eu preciso, mesmo conhecendo. Com o cansaço, né, com a sobrecarga, eu fico bem perdida geralmente. Fica tudo muito mais confuso, sabe, o mundo. Então, é muito mais fácil, evita muitas crises eu trabalhar aqui da minha casa, eles são totalmente abertos a isso, né? Lá ninguém é obrigado a trabalhar no home office, porém hoje tem também, né, a disponibilidade. Quem quiser ir trabalhar pessoalmente, marque e vai também. Seguindo todas as recomendações da OMS, claro. Inclusive, eu costumo ir presencialmente e faço um esforço, né? Eu digo que é um esforço, porque é realmente um esforço. Tem que sair daqui de madrugada para chegar lá, porque eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã, né? Então, sair bem cedinho. Eu deixo para ir presencialmente quando o meu líder, que mora lá em Recife, vem aqui visitar a gente em São Paulo. Então, eu faço questão, porque ele é uma pessoa maravilhosa, super inclusiva, me recebeu muito bem, né, como todos, mas ele é o que mais me ajuda, assim, no dia a dia. Inclusive, ele, às vezes, meu líder, ele compreende que eu estou numa sobrecarga antes de mim, muitas vezes, hoje em dia. Então, ele é bem especial. O pessoal tiveram a ideia, né, de desenvolver o cordão de girassol, né, que o autista usa no pescoço para identificar que aquela pessoa é autista, ou então no documento, né, o RG do autista, uma coisa assim. Você se utiliza dessas formas, né? Até você falou, eu me perco às vezes nos locais, para que o pessoal possa te ajudar? Eu não uso o cordão, nem o cordão de girassol, nem tem um outro, né, que também que eles fazem um quebra-cabeça. Eu acho que eu só não uso esse cordão ainda por rigidez, por justamente uma das coisas, né, do autismo, que é a rigidez do pensamento. Então, por exemplo, eu quero um cordão, quando eu for usar, eu pretendo sim usar esse cordão, mas eu quero um cordão com um símbolo que me representa, né, que é o símbolo foi feito por autistas, né, para a comunidade neurodivergente, que é o símbolo do infinito com as cores do arco-íris, né, inclusive é o nosso símbolo aí do orgulho autista. Então, eu queria um cordão assim e geralmente não fazem, não é fácil de encontrar esse cordão com esse símbolo ou com esse símbolo junto com o do girassol. Então, eu ainda não uso desse cordão, mas eu pretendo, assim que eu conseguir achar do jeito que eu quero, eu vou passar a usar sim. E aqui na minha cidade,
faculdade, se tem agora a carteirinha, é bem recente, porque eu já tentei fazer no CRAS, por exemplo, e basicamente as pessoas nem sabem o que é. Eu chego lá, parece que eu estou falando outro idioma, porque eles ficam com uma cara de ué, um ponto de interrogação. Então eu nem voltei mais, para falar a verdade. Mas eu acabo, quando eu vejo, né, um local, por exemplo, eu peço pelos meus direitos, né? Eu pergunto para a pessoa que está sentada, por exemplo, você é preferencial? Então, geralmente a pessoa fala que não, porque geralmente não são mesmo. E eu pergunto, você é? Eu falo assim, não, sou. Então aí eu vou e é na boca mesmo que eu peço os meus direitos. Tanto porque já me recomendaram algumas vezes, né, de sair sozinha, dependendo do horário também. Bem, pode ser que algumas pessoas possam se aproveitar, sabe? De alguma forma. Eu sou mulher, né? Mulher já carrega um medo maior de andar na rua, por exemplo. Estamos aí correndo muito mais riscos, né? Então, imagine que uma mulher com deficiência, assim, né? Andando na rua, as pessoas sabendo disso, porque eu tenho isso, né? A pessoa não olha pra mim e não vê que eu sou autista, não entende isso, não vai saber. Mas já me foi orientado, por exemplo, a não mostrar muito isso em transporte público quando eu estiver sozinha, por exemplo, por proteção mesmo, sabe? Porque a sociedade ainda não é muito segura, né? Digamos assim. Alô, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Vamos viabilizar esse documento, então, se não tem ainda, né? É importante esse documento. Eu ando com informações, né, Felipe? Mas não amostra, assim, sabe? Mas quando eu preciso de ajuda, assim, talvez eu fique sem conseguir falar, porque às vezes acontece, né, numa crise, eu não consigo verbalizar. Então, eu já tenho algo preparado ali, escrito também, para poder pedir ajuda. E o uso do cão? Tem muitos autistas, né, que tem o cão para auxílio. Você já pensou nisso? Já pensei, sim, né, no cão de serviço. Inclusive, eu faço parte de um grupo de comportamento animal, né, como eu comentei, eu estudo comportamento animal. Eu esqueci de comentar, na verdade, que eu faço parte do grupo. O grupo é o GENIT, que um antigo professor meu, né, da graduação, ele dá continuidade a esse grupo, ele é psicanalista, ele também é etólogo, então a gente tem esse grupo que reúne essas pessoas que estudam comportamento animal. E no grupo lá eu comentei sobre isso, né, tem muito condicionador de cães, né, nesse grupo. E ele comentou, um deles me apresentou que é uma pessoa autista e ele condiciona o próprio cão, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas tá no Instagram. Então, tem sim, né, o cão de serviço, não é qualquer cão, precisa ser um cão treinado, né, um cão condicionado, mas não é qualquer cão que ele pode ser condicionado para esse serviço, né? Tem as raças mais específicas mesmo que fazem isso, que podem, né, aprender melhor e podem atender melhor o paciente, né, aquela pessoa, e é bem caro, pra falar a verdade. Então eu fui buscar, assim, mais informações sobre isso. Hoje eu não tenho nenhum pet, nenhum cão de serviço, mas já pensei sim, e na verdade eu penso nisso, né, em ter um cão, só que ainda não é viável para mim no momento ter um cão desse. Recentemente, inclusive, nós entrevistamos até uma pessoa que faz esse trabalho. Ele tem um centro de treinamento, chama Doutor de Patas. Ele é uma pessoa lá de Ribeirão Preto. Ele faz esse trabalho. Agora, esse do autista que condicionou o próprio cachorro, isso eu nunca vi. Eu já vi visual, condicionou o próprio cachorro. Agora, esse do autista eu nunca tinha visto. Isso também era a única pessoa autista que treina o próprio cão. No caso da capoeira, você é a única pessoa autista do grupo ou é um grupo formado totalmente por pessoas com algum tipo de deficiência? É um grupo inclusivo, é um grupo diverso, né? Resumindo, é um grupo que tem pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Autismo, assim, sabendo, né, sobre o autismo, só eu. Mas eu, com meu olhar treinado e, né, meu radarzinho de autista, algumas vezes eu desconfio de alguns colegas lá, possam estar nesse espectro também. Mas também tenho um colega nosso, o Rafael, colega da capoeira, que ele é uma pessoa com deficiência física. Não tenho certeza exatamente qual é a deficiência física dele, mas ele tem a mobilidade reduzida, e ó, capoeirista. E tanto
de uma das mãos, tanto das pernas. Inclusive o contramestre ele estava me contando, né, a história dele. Ele, às vezes ele vai, às vezes não, né, esse rapaz. E ele deixou de amputar a perna dele, inclusive, que ele não aceitou, né, que o médico queria amputá-lo, e ele não aceitou, né, e ele começou na capoeira, e a capoeira fez com que ele ficasse num quadro de saúde que não precisava mesmo, né, e os médicos já tinham desacreditado isso. Então ele não precisou mesmo, ele continua lá fazendo os exercícios com a gente, né, sempre, claro, respeitado nas limitações, inclusive ele já tá no cordão verde, não, cordão azul, ele é do cordão azul já, o Rafael, então ele é um bom capoeirista. Então estamos todos lá juntos, crianças, adultos, todas as idades, com deficiência ou não, tô bem diverso. Muito legal, parabéns aí pro mestre Pelé, né? O mestre Pelé, inclusive, ele faz um trabalho que aí não faz, ele faz lá em Ribeirão Pires com idosos, né? Ele dá aula também de capoeira para idosos. Mas aí é ele que vai lá no local, né? Não são os idosos que vêm até a gente. Né? No caso da musicalidade, né? Porque nós sabemos que a capoeira tem muitos, tem o berimbau, tem o pandeiro, o atabaque, e não todos os autistas, né? Mas alguns têm esse problema com o som muito alto. De fato, temos. Então, eu uso um tampão para os ouvidos, muitas vezes. Se eu estou em sobrecarga, né, principalmente, eu já vou preparada para a aula, já vou usar os tampões, ou então um fone de ouvido que eu tenho, que é um fone de ouvido que cancela o ruído ativo. Ele tem cancelamento de ruído ativo, então basicamente os barulhos que podem me sobrecarregar, eles são abafados. E eu consigo ouvir melhor a música e ouvir também melhor a pessoa falando. É estranho, porque é como se quando eu colocasse os fones de ouvido, eu passasse a ouvir como as outras pessoas ouvem, basicamente. Eu imagino que seja isso, né? Porque tudo é muito intenso no meu ouvido. Todos os barulhos, eles chegam ao mesmo tempo, na mesma altura, basicamente. Então, às vezes é muito complexo para o meu encéfalo separar uma coisa da outra e entender o que a pessoa tá falando, entender o que é música, e fica bagunçado, não consigo entender nada. Mas aí com isso, sim. Então eu já vou preparada, né? E tá tudo bem, eles aceitam. Já expliquei sobre os fones. Quando eu vou entrar na roda, por exemplo, eu tiro o fone, né? E outra coisa, Felipe, eu tô começando também já na musicalidade da capoeira. Já trouxe, inclusive estou com um berimbau aqui na minha casa. Estou treinando, aprendendo bastante. Já peguei o agogô na semana passada, já aprendi também um pouco do pandeiro. E é isso, eu vou no meu tempo, vou no meu limite, né? Vou sempre respeitando os meus limites. Então eu vou me acostumando também com os sons e quando tá muito forte, eu preparo meu ouvido pra isso. Pra gingar não era muito bom não, mas fazia mesmo meia-lua, tocava, né, o pandeiro que eu gostava muito, né, os outros instrumentos, o berimbau eu nunca consegui, mas os outros eu tocava. Atabaque de vez em quando, alguns palcos no atabaque, bons tempos, saudades. É muito bom, né, já dá uma saudade mesmo. Peguei aqui um berimbau, pra você ver que é real estar aqui comigo, eu tô aprendendo e vou dar um pouquinho aqui do que eu aprendi pra vocês, pode? Vamos lá. Tô aprendendo, né? Esse aqui é o Facção Bem, tem o toque de Angola aqui. Baixinho aqui, só pra demonstrar mesmo. Mas eu tô aprendendo, faz pouquíssimo tempo que eu peguei o berimbau, acho que tem 2 semanas, não, vou ir pra 2 semanas, né? E já tô super gostando. Eu pego bastante ele pra tocar e aprender. É um som que não fere meus ouvidos, assim. O som do berimbau é uma delícia. É uma delícia. Esse tá desafinadinho, mas só pra treinar. Marinheiro Sol e tantas outras músicas aí da capoeira. A cultura é incrível. Uma arte, né? Uma arte brasileira. Sim, uma arte, né? Uma arte marcial brasileira. Aliás, a única arte marcial brasileira. E me ajuda bastante também, Felipe, nas questões de equilíbrio, em várias coisas. Até na sociabilidade, até pra fazer amigos mesmo, né? Porque eu cheguei lá, nossa, o primeiro dia da capoeira eu cheguei e não sabia o que fazer, não sabia como me mexer, não sabia com quem falar. A vontade era de sair correndo de lá, né? Mas aos poucos as pessoas foram falando comigo, eu fui pegando mais fui me acostumando mais com elas, né? E hoje eu interajo melhor. Então eu já tenho mais pessoas na minha vida que eu conheço, que eu posso conversar, né? Antes eu não tinha isso. Mas você sabe que quando eu fui começar, eu não conseguia me imaginar jogando. Eu falei, vou acertar uma pesada na cabeça de alguém, porque o único cego jogo, vou acertar uma pesada em alguém. Mas aí o jogo ele tem que ser geralmente, né? Tem, claro, as rodas de capoeira que não são, né? Não seguem aí as tradições, né? A gente sabe que tem. Mas
Geralmente a roda de capoeira ela é bem inclusiva mesmo, né? Porque tem criança, por exemplo, que é bem perigoso, né? Um movimento que tem adulto jogando com criança. É pra eles aprenderem mesmo. Então tem os movimentos e, bom, vai de todos, né? Vai da dupla, que é o cuidado. A pessoa que se defenda de você, não é? Enfim, acredito que todos podem sim fazer capoeira, podem participar. Tem espaço, né, para todo mundo, com a inclusão. E é um esporte o esporte, né? É uma filosofia, basicamente, a capoeira. Mas é algo que realmente une as pessoas. Dá um ensinamento, faz com que se unam, entendam o próximo, entendam as limitações lá mesmo. Eu sou minha coordenação motora não é nada boa, né? E lá eu tô treinando para tentar melhorar isso. E, por exemplo, do Rafael também, Felipe, ele tem as limitações de movimentos dele, né? A perna dele não vai muito alto, ele não faz pirueta nem nada disso, mas ele participa plenamente lá da capoeira com a gente, como todos, né? É só a gente respeitando os limites mesmo de cada um, né? Nós mesmo e do próximo, que o jogo fica bem gostoso para todo mundo. Imagino que seja assim. Como que era para você? Era fantástico. Foi um tempo, assim, muito espetacular na minha vida, de 2010 até meados de 2012. Foi um tempo magnífico. Noeli, o que representa o dia 18 de junho para você, que é o Dia Nacional do Orgulho Autista? Olha, hoje é muito especial mesmo essa data, porque ela é uma data que ela chega pra gente poder mostrar para a sociedade que o autismo é normal, né? Faz parte da condição humana, sempre haverá, sempre existiu, sempre vai existir o autismo, e é uma forma da gente conscientizar, né, ainda mais as pessoas e falar que sim, né, bater no peito, digamos assim. Eu sou autista com orgulho, sim, porque as pessoas a vida inteira tendem a diminuir muito, né, a gente, pelas nossas diferenças. Mas por conta de julgamentos mesmo, né, a maioria nem conhece, de fato, quem julga. Não sabe como é que é, né, eles ouvem algo, interpretam de uma forma completamente diferente, isso causa bastante prejuízo. Então, assim como o diagnóstico veio pra mim, me deixou tão feliz, sabe, uma coisa que me deixava triste, que eu sou, é bom ressaltar que além de cientista, também tenho minha fé, né, eu sou cristã. No caso, eu não vou em igreja nem nada, mas eu tenho minha fé em Deus, em várias... Bom, um tanto curiosa também com o restante das coisas. E assim, eu teve a maioria da minha vida, da minha época, as minhas orações era pra deixar de ser como eu era, mesmo sem saber que eu era autista. Porque eu já sabia que era algo que as pessoas não aceitavam muito bem, né? Eu vivia isso. Então, foi bem complicado mesmo essa parte. E aí, quando eu soube do autismo, veio, né, essa sensação de pertencimento, porque eu conheci outras pessoas que são autistas também. Eu vi que eu me encaixava, né, que eu pertencia àquele espaço, e tinha um lugarzinho para mim no mundo. Isso mudou completamente a minha vida, né? Então, apesar de antes era algo que eu queria que não existisse, eu não queria nem existir, né, dessa forma. Passou a ser, depois do autismo, né, depois que eu dei um nome, né, que deram um nome para isso, aí passou a ser um motivo de orgulho, né, de muita felicidade mesmo. Então, é extremamente especial essa data para todos os autistas, acredito. E porque assim, né, o dia da conscientização do autismo, que é no dia 2 de abril, ela é muito voltada para a comunidade, né, restante, para as pessoas aprenderem sobre o autismo, elas saberem o que é, como funciona e tudo mais. Mas o dia do orgulho autista, ele é algo mais particular nosso, sabe? É mais voltado para as pessoas autistas mesmo poderem se sentirem felizes e acolhidas, né, no mundo, saber que são bem-vindas aqui do jeito que são mesmo. Também, lógico, né, não deixar de passar uma oportunidade de explicar para as pessoas que faz parte, somos normais, né? Não tem esquisitice, nem nada disso. O nome é autismo, tá tudo bem. Bom, Noel, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua atenção com o nosso programa, com esse especial, nessas capas especiais aí de reportagens do nosso programa sobre autismo. Muito obrigado pela sua atenção e se você quiser, deixe seus contatos
contatos aí, suas redes. Fica à vontade. Muito obrigada. Fiquei muito feliz mesmo de participar. Não estava esperando nada, assim, né? Foi ontem que a gente conversou, então foi um papo bem tranquilo. Fiquei feliz mesmo. E eu que agradeço, né, esse convite novamente. Atualmente eu estou... minha rede particular mesmo, onde eu mais mexo é no Instagram, mas é bem particular mesmo. Mas as pessoas podem me procurar no LinkedIn, né, que está Noelle Ravache mesmo. O e-mail é nravache@gmail.com. E se quiser falar de inclusão, me perguntar, conversar, eu tenho materiais, né, sobre o tema, né, sobre autismo já prontos, posso passar. Enfim, estou aberta para ajudar pessoas autistas também que estão começando, né, na busca do diagnóstico, pessoas com suspeita de autismo, pessoas com recém-diagnosticadas, alguns pais e mães, né, que têm alguma curiosidade, alguma dúvida, né, sobre os filhos. Eu posso, como pessoa autista e como, né, especialista, eu estudei um pouco, né, mas foi uma especialização bem rápida, mas eu acredito que eu posso já contribuir bastante com um pouco que eu sei, né, para as outras pessoas. Então, estou aí à disposição, porque meu intuito na Terra é esse mesmo, é ajudar as outras pessoas como eu puder. E atualmente estou neste rumo aí da inclusão. Ok, conversamos com Noelle Ravache, bióloga e também com especialização em neuroaprendizagem, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.